A paz do Senhor, meus irmãos, e aí, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, sim. Eu sou o pastor Heraldo, nós vamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, lição de número 2, nós vamos falar hoje sobre mais uma ordenança bíblica, a ordenança para participar da ceia do Senhor. Deixa Deus ministrar no seu coração, porque semana passada nós falamos, na lição de número 1, sobre a ordenança para crer e ser batizado. Pensa comigo a seguinte coisa e vamos começar a refletir nessa lição. Para a pessoa ser batizado, é necessário que ela tenha crido em primeiro lugar. A gente até fez uma breve reflexão na lição passada, questionando a qualidade da fé da nossa geração atual, porque a gente muitas das vezes tem que fazer apelos, tem que fazer campanhas para o povo poder se animar para batizar, né? Os nossos jovens, por exemplo. E a gente percebia pelo Novo Testamento, pelo livro de Atos dos Apóstolos, que o batismo era uma consequência da fé da pessoa em Cristo. Então ela cria e logo queria ser batizada. E a gente pensou um pouquinho sobre isso na lição de número 1. Aí, uma vez que a pessoa creu em Cristo e ela foi batizada, agora ela começa a fazer parte da igreja. E como parte da igreja entra essa segunda ordenança, que é participar da ceia do Senhor. E aí a gente volta a questionar a fé novamente. Tudo é a base da origem da fé, irmão. Se a fé originalmente daquela pessoa não foi uma fé solidificada, ela vai ter batizado sob pressão, ela vai virar membro de uma igreja debaixo de uma pressão do pai, do esposo, da esposa, de alguma situação e batizou. Ok, agora ele é membro da igreja. Agora ele vai participar da segunda ordenança, que é a ceia do Senhor. E a gente nunca viu, irmão, eu não sei se você tem reparado isso, mas a gente nunca viu uma dificuldade dos crentes de hoje em dia de participar da ceia. Tem crentes, irmãos, que na semana da ceia, parece que eles arrumam tanto tipo de coisa, arruma agenda para pregar, aí adoece, aí passa coisa, aí discute na casa, aí já arruma uma situação que ele não quer ir para a ceia porque teve um problema, porque teve um desentendimento, aí aparece tanta coisa, aquela coisa errada toda. E a gente vai ver aqui nessa lição que não é a questão da gente ter pecado ou a gente ter falhado na semana da ceia que nos impede ou que deve ser impedimento da gente participar da ceia. Porque a ordenança que o apóstolo Paulo deixa para nós é que nós devemos nos examinar. Então não é o pastor que vai dizer, não é o seu esposo, não é a sua esposa. Quem vai dizer é seu autoexame. Você vai se autoexaminar e a partir do seu exame, da sua comunhão com Cristo, na base da fé, com a origem na fé que você tem em Cristo, você participa. Agora, se eu não tenho fé, se eu fui de repente convencido por qualquer outro motivo que não foi a fé a fazer parte de uma igreja, então a ceia para mim já não é um elemento que me importa tanto. Eu fui batizado na marra, na força, agora estão falando que eu tenho que vir para um culto, comer um pão, beber um suco de uva. Então, para muita gente não faz sentido. Mas a gente aqui vai falar sobre essa ordenança bíblica e vamos aprender aqui, através dessa lição, a valorizar um pouco mais, né, a ceia do Senhor. Nosso texto de referência é clássico, né? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 até o versículo 23 ao 26, que ele usa nessa lição aqui, é o texto classicíssimo de 1 Coríntios, capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Olha a nossa introdução. Estudaremos sobre a ceia do Senhor, destacando o momento da instituição pelo Senhor Jesus, a relevância da observação por parte da igreja, alguns preciosos ensinamentos e a sua significância conforme encontraremos nas Escrituras. Tópico primeiro: os direcionamentos da ceia do Senhor. Paulo nos dá aula de como podemos participar da ceia do Senhor, sem ignorar os seus envolvimentos e suas implicações. A ceia do Senhor serve
para 3 pontos fundamentais apontados aqui pelo texto e pela lição: edificação, exortação e consolação. Edificação é porque a gente vai perceber que nós somos a igreja, nós estamos participando de um momento em que nós estamos trazendo à memória o sacrifício de Jesus, estamos glorificando a Deus por isso. Exortação é para que nós não nos demovemos dessa situação, de que nós um dia vamos nos encontrar com o Senhor, de que Ele voltará para nos buscar, e isso também será uma consolação para o nosso coração, mesmo atribulados, mesmo perseguidos, mesmo passando por dificuldades. Nós olhamos para o futuro e vemos Jesus, logo vem aí. Nós apontamos também para o futuro. Então, na ceia do Senhor, nós apontamos para aquilo que nós éramos e através do sacrifício de Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. Isso edifica a nossa vida. A exortação a permanecer fiel a Deus e a consolação de permanecer firme, porque logo o Senhor Jesus voltará. 1.1 direciona para Jesus no passado. Então é passado, presente e futuro, né? Este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Tenham memória, recordem-se, lembrem-se, isso tem grande significado. Até porque, irmãos, deixa Deus ministrar no seu coração. Eu não sei como que tem sido a sua igreja aí, mas isso é muito preocupante, irmão. Tem muitas igrejas hoje em dia que nós gastamos muito do nossa semana, dos nossos cultos, para falar muito de bênção, para falar muito de vitória, para falar muito de prosperidade. Aí a gente fica muito cutucando os nossos problemas, sabe? Massageando o nosso ego, falando você é isso, você é aquilo, você é vencedor. E sabe aqueles cultos que a gente tem que usar muita dinâmica para poder convencer os crentes de que vai dar certo, que você é importante para Deus, e a gente gasta muito culto para isso. E muitas vezes, irmãos, a ceia para muitas igrejas é o único culto que eles param para falar de Cristo. Vocês acreditam nisso? É o único culto do ano, do mês de uma igreja que às vezes eles param para falar de Cristo. É na ceia do Senhor. A gente vai ver um pouquinho aqui sobre a organização da ceia, mas na ceia, o culto da ceia, tem muitas igrejas que não sabem selecionar os hinos da harpa para a ceia, não sabem selecionar os cânticos congregacionais para a ceia. A palavra que alguém vai ministrar, às vezes é um pregador da casa, um pregador de fora, ele não tem nem assim o discernimento de saber que era um culto de ceia e a palavra tem que ser direcionada para isso. Mas mesmo assim, por mais que não tenha tido aqui essa organização, é o único culto que, pelo menos no momento ali de participar da ceia, a gente vai ter que lembrar do sacrifício de Jesus. Infelizmente, né? Porque na igreja primitiva há indícios de que eles faziam isso semanalmente. Eles participavam de uma refeição, que é a festa do amor, né? Essa festa ágape, a festa do amor, e eles se reuniam semanalmente para participar dessa ceia simbólica e também participarem de uma grande refeição. Foi onde Paulo os reprovou, aqui na parte da refeição, né? Eles estavam exagerando na bebida, exagerando na comida, alguns comiam demais e outros comiam menos. E ele reprova a atitude deles, porque eles tinham esse costume, mas um costume que não está trazendo edificação, a gente deixa esse costume para lá. E hoje o nosso costume é fazer uma vez por mês. Eu acredito, irmãos, que pela dinâmica de muitas igrejas, a ceia deveria ser repetida pelo menos quinzenalmente. Pelo menos para a gente, na ceia, lembrar que nós temos um Salvador. Pasmem vocês. Pelo menos na ceia a gente pudesse dizer: Jesus é o meu Salvador. Porque o restante dos cultos parece que a gente esquece que nós somos pecadores, estamos num caminho de santificação e sem Deus nós estaríamos sujeitos ao fogo eterno, que sem a misericórdia de Cristo naquela cruz, nós não seríamos nada. E a gente usa toda a nossa programação mensal para massagear o ego de pecadores como nós.
para dizermos que nós somos isso ou somos aquilo, sendo que as Escrituras diz que nós somos miseráveis pecadores e que sem a graça de Deus nós estávamos sujeitos à morte eterna. 1.2 direciona Jesus no presente. No passado nós lembramos do que ele fez e agora no presente. Fazer isso todas as vezes que beberdes. Estamos fazendo hoje para aumentar a nossa intimidade e a nossa comunhão com ele. Estamos vivendo um novo pacto feito por Jesus. O texto de Mateus 26, 28 não dá margem para dizermos que Jesus Cristo afirmou que o pão era literalmente o seu corpo e nem o vinho era literalmente o seu sangue. Trata-se de uma linguagem figurada. Tem um quadro aqui comparativo, apenas para nossa informação, talvez alguns irmãos não tenham essa informação, é bom a gente levar essa comparação. Então, tem duas palavras que a gente usa quando vai falar sobre a ceia, que é usada em outras denominações e em outras religiões. Por exemplo, no catolicismo romano, eles usam a palavra transubstanciação. É aonde literalmente eles estão participando do sangue de Cristo e do corpo de Cristo. O pão é a carne ali e também o cálice é o sangue de Cristo. Isso é transubstanciação. Nós não cremos assim. Isso é uma doutrina católica, apostólica, romana. Mas também tem a consubstanciação, e é uma corrente que é seguida ali, originou-se em Martinho Lutero, ensina a presença literal do corpo e do sangue de Cristo nos elementos da ceia. Acreditam que é possível receber o próprio Cristo ao ingerir elementos materiais. Então, uma vez consagrado aqueles pães passam a ter literalidade do sangue e do corpo de Cristo. Nós não ensinamos assim. A fé cristã, a nossa fé nos ensina que nós estamos trazendo a memória, ou seja, uma recordação, é um simbolismo. Nós pegamos um pão, oramos e consagramos. Nós pegamos um cálice com suco de uva, porque nós não tomamos vinho, né? Então é com o suco de uva, simbolizando também o sangue de Jesus. Apenas simbolizando. E há muitos irmãos que até erram até no que se faz com esses elementos da ceia quando a gente não está usando mais. Ora, irmãos, se a gente orou para que se tornasse um símbolo no momento da ceia e aquilo não é literal, então o que a gente tem que fazer com os elementos que sobraram da ceia? Irmão, você vai poder consumir normalmente, irmão. Não tem nenhum misticismo nisso. A não ser que você creia na transubstanciação e na consubstanciação. Mas se você, como eu, crer que é apenas um símbolo, a gente usou durante a ceia aquele pão e aquele suco. Ponto final. Acabou a ceia, para nós ele volta a ser um pão normal e um suco de uva normal, porque nós apenas usamos o símbolo do pão e do vinho. Amém, irmãos? O pão simboliza o corpo de Cristo e o suco de uva ou vinho simboliza o sangue de Jesus. Ok, irmãos? Eu não quero entrar aqui em aprofundar nessa minha opinião e nesse meu pensamento, porque vai ter muita divergência. Tem gente que não vai concordar comigo e a gente não está aqui para entrar nesse debate, tá? O mérito da lição não está para levar para isso. É apenas para a gente ver a parte da transubstanciação, que é o ensino católico, a consubstanciação, que é o ensinamento que veio surgindo lá de Martinho Lutero, e nós usamos o simbolismo, tá? A gente ora, apresenta os elementos, eles se tornam símbolo do corpo e do sangue do Senhor. 1.3 direciona para Jesus no futuro. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O futuro aponta para a volta de Jesus. Agora aguardamos a bem-aventurada esperança, glorioso dia quando cearemos com o Salvador no reino do seu Pai. Então, toda vez que a gente se reúne como igreja, a gente está fazendo três movimentos. No passado, lembrando o que ele fez, no presente, mantendo a comunhão com ele, e no futuro, apontando para a nossa esperança de que um dia nós estaremos assentados com ele
presencialmente, já com o corpo glorificado, e aí o próprio Senhor estará conosco naquela grande ceia. Amém? Isso traz esperança e conforto para o nosso coração. Tópico de número 2, a importância da ceia para o cristão. A ceia do Senhor é algo sagrado, de que não pode participar com irreverência. Primeiro, é preciso ter cuidado para evitar sempre a indiferença. Eu me lembro, irmão, não sei se você é dessa época ou não sei se você tem o privilégio da sua igreja ter esse cuidado. Mas eu me lembro que eu sou da época em que a ceia do Senhor era um culto tão especial que a gente o fazia de portas fechadas, era só para os crentes participarem. Era um culto tão especial que a gente passava uma semana de oração para preparar o nosso coração para a ceia. Há umas igrejas mais antigas, no passado mais distante ainda, que tinham um período de confissão de pecados. Os irmãos eram estimulados a confessar os seus pecados antes de participar da ceia do Senhor, e nós percebíamos o tanto que o Senhor operava nesse culto. Para mim, era o culto mais desejado, era aquele que eu almejava muito participar. Mas hoje as coisas estão se invertendo, né? Esse ponto 1 aqui, ó, é preciso ter cuidado para evitar sempre a indiferença. Nós percebemos muita indiferença dos irmãos ao participar da ceia. Para eles é um culto a mais. É só um culto a mais que no final a gente come um pedacinho de pão e toma um golinho de suco de uva. Indiferença. Não estão discernindo o corpo do Senhor. Segunda coisa que a lição traz é falta de conhecimento do seu real significado. Tem gente que não sabe nem o que está fazendo ali, né? Está só participando de um pedacinho de pão. Por isso que a gente não incentiva crianças a participarem nem do batismo, como eu falei na lição passada, e nem da ceia, porque a gente julga a importância de termos discernimento do que estamos fazendo. Para uma criança é só um pedaço de pão e um pouco de suco. Talvez ela vai querer até mais. Se você der um pedacinho de pão para uma criança com um suquinho de uva, ela vai querer mais, porque ela está achando que é só para comer. Que aquilo ali era para encher a barriguinha dela, e como não encheu, ela vai querer mais, um pedaço maior. Não tem discernimento. E infelizmente, irmão, tem tanta criança adulta, tem tanto menino adulto que vem para a ceia do Senhor e não sabe o que significa a ceia do Senhor, o que isso simboliza, qual a importância disso. Entra ano, sai ano, ele participa da ceia e ele não tem o real significado do que é a ceia do Senhor. Terceiro elemento aqui é a falta de boa consciência dos pecados cometidos que precisam de perdão. Eu nunca incentivei e nunca pretendo incentivar uma pessoa a deixar de participar da ceia porque está em pecado, irmão. Porque todo pecado, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela merece, esse pecado pode ser perdoado se for confessado. Agora, existem pecados que vão exigir uma correção, uma disciplina, que vão exigir um tratamento, vão exigir da própria pessoa uma correção, que essa pessoa pare, reflita no que ela está fazendo, para que ela passe por um processo de correção. Ok, isso é um ponto. Agora, você deixar de participar da ceia, de vir para a ceia, porque você pecou, porque errou, aí nós estamos correndo um sério risco, porque todos os meses, todo dia a gente peca, irmão. Ah, eu falei uma palavra que não deveria, eu briguei com meu esposo, eu tive uma discussão com meu patrão, aí eu xinguei um palavrão, eu estou devendo para certa pessoa, eu deixei uma certa pessoa contrariada comigo. Então, essa semana da ceia é a semana que a gente deveria ter a consciência de que nós vamos consertar esses problemas, esses desajustes que a gente teve para participar da ceia. Nunca deixar de participar porque está passando por esse tipo de situação. Amém, irmãos? Porque é lá que o Senhor disse: aquele que comer e aquele que beber, esse tem parte comigo. Aquele que não come, aquele que não bebe, não tem parte comigo. Então, se eu creio em Jesus, tenho fé em Jesus e quero me alimentar da presença de Jesus, a ceia é um excelente momento para a gente fazer isso. Mantermos
intacta a nossa comunhão com Jesus. Se precisamos de correção, se precisamos de uma disciplina posterior, procure o seu pastor, converse com o seu pastor e aí ele vai te aplicar uma disciplina, mas não deixe de participar da ceia. Eu não posso dizer se você está apto ou não. Quem vai dizer se está apto ou não é você e o seu coração. Mas o meu conselho para cada um de nós, irmãos, nunca deixe de participar da ceia, porque você pecou. Confesse o seu pecado, arranje aquilo que você deixou desarranjado e participe da ceia. Se for um caso de disciplina e de uma correção e de uma ajuda, procure a sua liderança, procure o seu pastor, ajuste isso. Aí na próxima ceia você já vai estar com tudo ajeitado e participará normalmente, novamente da ceia. Glórias ao nome do Senhor. Muitos participam da ceia com exaltação espiritual, como se fossem mais crentes do que os outros. A comunhão envolve santidade, mas também simplicidade e humildade. 2.1 A importância de examinar a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. A chamada é para nos examinarmos e não os outros. Está aqui uma base bíblica para dizer que eu não posso, como pastor, dizer que você pode participar, nem você pode dizer se eu posso participar. Porque o exame, irmão, é algo muito pessoal. A pessoa se examinou, ela pediu perdão a Deus, ela se sentiu perdoada por Deus. Deus quebrantou aquela pessoa. Deus visitou a alma daquela pessoa. E quem sou eu, irmão, para dizer que ela não está apta? Por mais que o pecado dela tenha sido escabroso, cabeludo, estranhíssimo, quem sou eu para dizer que Deus não perdoou aquela pessoa instantaneamente? Como Jesus, em vários episódios, disse: Você está perdoado, vai, não peques mais. Em vários encontros de Jesus com pecadores, ele diz: Olha, pronto, você está perdoado. Pronto, acabou a conversa, está perdoado. Aí no nosso sistema hoje religioso, a gente quer implicar a pessoa, a gente te perdoa, mas você vai passar por isso, por aquilo. Amém, a gente até entende, a gente até respeita determinados sistemas de disciplina. Mas tem coisa, irmão, que se a pessoa foi quebrantada por Deus, foi liberta pelo Espírito de Deus, irmão, quem somos nós para dizer e entrar nessa relação dela com Deus? Então, é o autoexame, é a tua consciência que vai te fazer participar da ceia do Senhor. É necessário ter uma consciência sadia para nos examinar. Quando ela se corrompe ou fica cauterizada, não acusa mais nada. A consciência julga entre o certo e o errado, o justo e o injusto, o fiel e o infiel, o verdadeiro e o falso. O apóstolo Paulo dá instruções a Timóteo, seu filho, na fé, para guardar a boa consciência. Segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual fizeram naufrágio na fé. Uma reflexão aqui nessa lição. Ninguém pode proibir ninguém de participar da ceia do Senhor, porque corre por conta e risco do próprio participante. Ou seja, eu não posso proibir ninguém de participar. É um risco que a própria pessoa tem que passar, porque isso é a consciência dela. Se ela pediu perdão para Deus, irmão, e na sua consciência ela diz que está perdoada, irmão, quem sou eu para dizer que não está? Agora, se a pessoa está ali diante de Deus, ela está se sentindo culpada, suja, impura, aí eu também não posso lavar ela, purificar ela, por mais que eu queira que ela participe, eu não tenho a condição de fazer isso com a consciência dessa pessoa. O examinar não é para deixar de participar, mas para buscar a correção e pedir perdão rapidamente. Então a gente não deve, irmão, eu repito, tá? É um conselho meu. Não sei se o seu pastor faz assim, então você vai ouvir esse conselho. E se o seu pastor pensa diferente de mim, aí você não pode ensinar isso, porque senão você vai ensinar uma coisa que vai distorcer na sua igreja. Mas qual é o meu pensamento? Independente do pecado,
você confessa, acerta com o seu pastor, examina a sua consciência. Se você se sentiu perdoado, amado e abraçado por Deus, participe da ceia. Depois, se você sentir no seu coração que você precisa de uma correção, que você precisa de uma disciplina, procure o seu pastor. Fala, pastor, eu preciso melhorar nessa área, eu preciso fazer um autoexame, eu não quero voltar a pecar nisso, eu não quero voltar a transgredir com essa situação, eu quero manter uma vida de santidade. Me ajuda, pastor. Aí o pastor vai te ajudar durante aquele mês que antecede a próxima ceia. Ele vai te ajudar você a vencer esse mal, a vencer essa tentação. Mas nunca deixe de participar, porque sempre nós vamos ter percalços. E a gente deixa de participar por um motivo, Satanás nos tentará em dobro, porque ele sabe que na próxima a gente vai deixar de participar, e depois de novo, de novo, de novo, de novo, e de novo. E daqui a pouco a gente está há mais de ano sem participar da ceia. Ou seja, a gente não tem mais nem consciência, irmão, do que nós somos, de que nós éramos e do que nós seremos. Ponto final. Aí a nossa fé volta a ser questionada. Que tipo de fé é essa? Que a gente não tem fé nem para receber perdão dos nossos pecados, irmão. A gente não tem fé nem para crer nas Escrituras, que diz que se nós confessarmos e deixarmos, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Se eu não tenho fé, irmão, para crer que Deus perdoou o meu pecado, automaticamente eu estou perdoado. Que tipo de fé é essa? A gente precisa questionar sempre a origem da fé, a qualidade da nossa fé. Glórias a Deus. 2.2, a importância de julgar a si mesmo. Devemos julgar com a palavra de Deus e não pelo que a sociedade ou que é politicamente correto. O julgamento deve ser feito com sinceridade por nós para evitar a própria condenação. Quem toma indignamente não está discernindo o corpo do Senhor. Assim se torna culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então a falta de participar com o discernimento é que vai gerar problema, irmão. É você fazer por pouco caso. Não é porque você pecou, porque todos nós pecamos. É fazer de pouco caso, dar de ombro. Ah, não estou nem aí, eu já participo da ceia há 20 anos, nunca deu nada. Nunca deu nada, irmão, mas tome cuidado. Essa falta de temor, né? Então tenha temor, tenha tremor, sabe? Balance as suas carnes, trema diante do Senhor. Examine sua consciência. Sentiu-se perdoado, sentiu-se amado, busque ajuda do seu pastor, dos seus líderes e participe da ceia com lágrimas. Não de tristeza porque você errou, mas de alegria porque você foi perdoado mais um mês. Mais uma vez você está em comunhão com o Senhor. Mas se a pessoa não está apta, irmãos, eu também não posso dizer se ela pode ou não participar, porque é uma coisa que cada um vai ter que carregar esse discernimento do que está fazendo. E a segunda característica do discernimento, além de nós discernirmos se nós estamos em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja, em comunhão com a liderança, alinhados com o Espírito Santo, esse é o primeiro grande elemento do discernimento. O segundo grande elemento do discernimento pelo texto de 1 Coríntios é discernir se você de fato entende o que é essa igreja. Porque quando Paulo repreende os coríntios, ele está repreendendo porque eles estão deixando pessoas passar fome, eles estão se embriagando enquanto tem gente passando necessidade, eles estão comendo, enchendo a barriga enquanto tem irmãos passando fome, eles fazem a melhor refeição na mesa deles e deixam os pobres na mesa lá só com os trapos, só com o que restou dos ossos. Eles fazem o churrasco da melhor picanha e deixam os mais pobres assentados numa outra mesa comendo as suas migalhas. Paulo está falando desse discernimento. Discirna o que você é. Você sabe o que você está fazendo aqui. Você sabe o que é ser igreja. Você sabe qual é o papel seu como ovelha, o seu papel como membro, o meu papel como pastor. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Você sabe o que você está fazendo aqui. Se você tem essa consciência de quem você é, do que Deus fez na sua vida, então participe desse pão e participe desse cálice. Se a gente não tiver discernimento, irmão, a gente vai participar sem essa consciência coletiva também.
sem a preocupação como é que está o outro, como é que está a minha irmã, como é que está o meu irmão, como é que está o meu pastor, como é que está aquele novo convertido, como é que está aquela criança. Sem essa preocupação, é só um ajuntamento, não é ceia, não é culto. Mas com essa preocupação, a mesa do Senhor está instalada. Sem essa preocupação, irmão, cada um fazendo a sua vontade, é só um aglomerado de gente comendo um pedaço de pão e bebendo um pouco de suco de uva. Mas com a consciência de que nós somos um corpo, aí nós estamos diante da mesa do Senhor. Que maravilha! Que mentalidade, né, é que nós precisamos construir em nós a cada dia, né? 2.3 a importância de corrigir a si mesmo. A chamada é para julgar e consertar a nós mesmos e não os outros. A causa de muitas enfermidades entre os cristãos recai sobre a falta de se corrigir, porque são conhecedores da verdade. A comunhão com Deus nos faz crentes saudáveis, que andam de cabeça erguida e não têm do que se envergonhar. Corrigir para não ser preciso ser repreendido pelo Senhor. Quando somos disciplinados pelo Senhor, é para não sermos condenados com o mundo, perder a nossa alma, né? E o texto que o apóstolo Paulo nos deixou como base para a ceia é: por causa disso há muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Ou seja, aqueles que vão adoecer e alguns vão chegar até a morrer porque participaram indignamente. E volto a repetir, dois aspectos da indignada, da pessoa indigna, né? A pessoa é indigna porque, sim, está cometendo pecados e não pediu perdão, fez pouco caso, não se reconciliou com seu esposo, com seu irmão e foi para ser de qualquer jeito. Segundo aspecto desse discernimento é de que o que é que a gente é no corpo, o que é que eu represento nessa igreja? Qual é o papel meu nessa igreja? Qual é o papel dessa igreja para mim? O que é que eu represento para essa igreja? O que eu estou fazendo aqui? O que que é isso que nós estamos fazendo? Com esse discernimento, participe da ceia também. Se você não estiver julgando todas essas coisas, muito possivelmente o Senhor vai permitir situações de jogar num leito de cama, irmão, e até você morrer. Porque o texto diz, por causa disso, por causa dessa falta de julgamento de nós mesmos, há muitos fracos e doentes e não poucos os que dormem, os que já morreram. Às vezes, literalmente, e muitas das vezes, irmãos, é espiritualmente. A pessoa morreu, já não está mais na igreja, já tem 30 anos fora da igreja, já tem 35 mil anos que ele não é crente mais, mas está ali participando de tudo, já morreu e nem sabe. É um verdadeiro moribundo espiritual. Tópico 3, a relevância da ceia para a igreja. A ceia é a maior festa da igreja para os crentes em comunhão com o Senhor Jesus. A ceia do Senhor representa o que temos de mais importante, um Deus vivo e presente conosco. Precisamos valorizar mais o dia da ceia e não realizar de uma forma atordoada. Tudo o que fizer deve estar voltado para a ceia do Senhor, os hinos, a palavra ministrada, é o maior tempo para a solenidade. Essa é uma luta que nós enfrentamos porque os cultos hoje em dia, 2 horas é muito rápido, né? A gente tem tantas programações para fazer num culto. Mas esse momento da ceia a gente deve enxugar ao máximo a liturgia do culto para sobrar bastante tempo para uma boa reflexão na palavra e uma boa reflexão no momento da ceia. A gente ter tempo para participar dos elementos da ceia, esperar uns pelos outros e assim nós sermos edificados e edificarmos o nosso irmão. Amém? Então não façamos correndo, não façamos sem discernimento. Muitas vezes a pessoa, irmão, pode até ter entrado no culto ali desatenta, mas aí, durante a liturgia do culto, no hino da harpa, na leitura da palavra, nos hinos congregacionais, durante a ministração do sermão e no ato da ceia, aquela pessoa foi tocada por Deus. Deus pode tocar nela, Deus pode tocar nas pessoas. Por isso, desde a oração inicial, até a oração final, antes da ceia, a gente precisa tomar cuidado e apresentar Jesus como Salvador, porque tem pessoas que podem ter se perdido durante aquele mês e aquele culto é uma chance de nós voltarmos a ter consciência de que Jesus é o Senhor da nossa vida. 3.1, a comunhão da igreja. A igreja precisa estar junta, em harmonia, em paz, participando da comunhão, viver em comum.
participar das mesmas coisas, ter unidade do Espírito. Você participa da comunhão vertical com o cabeça, Jesus, mas você precisa participar da comunhão horizontal com o corpo. Não tem como estar em comunhão com o outro e não tem como estar em comunhão com um e não estar em comunhão com o outro, né? Eu tenho comunhão com uma parte, mas a outra parte ali a gente só vai se tolerando, não existe isso. Ou a gente está em comunhão com todos, ou a gente não está em comunhão com ninguém. A igreja é um corpo, no corpo há vários membros, e a igreja se reúne, não fica isolada. Amém, irmãos? Então, essa comunhão com o nosso Deus, que é na arte, né, da vertical da cruz, representada pela cruz, essa comunhão com Deus, primeiro ela tem que acontecer. Uma vez acontecendo essa comunhão com Deus, a comunhão com os homens é consequência. Porque assim como Deus me perdoou, eu perdoo. Lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós. Lembra, irmão? Dessa oração do Pai Nosso? Pois é. Então, se a gente recebe o perdão de Deus, a gente deve ministrar perdão aos nossos irmãos. Se a gente tem comunhão com Deus, a gente deve ter comunhão com os nossos irmãos. E essa outra imagem, ela é muito icônica, né? Porque essa separação aí é um grupo para cá, outro grupo para lá. Paulo repreendeu isso aos coríntios. Vocês dizem que uma parte é de Apolo, outra parte é de Cefas, outra parte é de Cristo. Está por acaso Cristo dividido entre vós? Jamais isso pode acontecer. Ok? 3.2, a perseverança da igreja. A igreja deve perseverar anunciando a morte do Senhor até que ele venha. A ceia deve ter uma regularidade. Não nos é dado o direito de participar quando bem quisermos ou for conveniente para nós. Então, todo mês, irmão, é uma vez por mês. Então, se prepare. Professor, olha aí, uma dica boa. Me veio agora esse insight aqui, ó. Sempre que for a semana da ceia, a gente deve incentivar os irmãos. Você que é pastor, faça isso. Incentive os irmãos a orar mais, irmão. Nós estamos vivendo dias maus, as pessoas não oram mais, as pessoas não vão mais à consagração pela manhã, as pessoas fogem do culto de oração, as pessoas fogem do jejum, fogem de orar nas casas. Não tem mais isso, irmão. É poucas pessoas que fazem propósito com Deus, que têm uma vida regular de oração. Então, é na semana da ceia a gente deve usar esse momento da ceia para estimular o jejum, para estimularmos a consagração, para estimularmos a oração, para estimularmos os propósitos, para estimularmos a confissão de pecados. A gente deve usar essa semana para fazer isso, né? Então é com regularidade. Então, um dos papéis aqui seu como professor é incentivar esse aluno. Faça isso. Se o seu pastor já faz isso, você fazendo esse incentivo, você está ajudando ele. Se ele não faz isso, quem sabe ele vai ter essa brilhante ideia de, pelo menos na semana da ceia, essa pessoa ser motivada a jejuar, a orar, a fazer propósito, a voltar a ler a Bíblia. Pastor, mas só uma vez por mês? Meu irmão, se fosse só uma vez por mês, para muitos crentes já seria um recorde mundial de leitura da Bíblia, de oração, de jejum. Pelo menos isso. E quem sabe nessa semana o Espírito Santo não pega ele e ele, ó, fica firme para o resto do mês, para o resto do ano, para o resto da vida. Amém? Então a gente precisa, de alguma forma, irmão, incentivarmos uns aos outros. Amém? 3.3, a esperança da igreja. A igreja tem expectativa no que Jesus dizia. Não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. A igreja precisa conservar a esperança na promessa que Jesus fez de voltar e nos buscar para a grande ceia junto com o Pai. João 14 diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. E na conclusão, Paulo nos mostrou os passos que devemos seguir na celebração da ceia do Senhor. A consciência e a responsabilidade recaem sobre cada um de nós ao participarmos desse ato glorioso.
Amém, meus irmãos? Eu te convido, se você é novo aqui no canal, a se inscrever aqui no nosso canal, para que você receba a notificação sempre que a gente lançar um vídeo novo da lição aqui dos adultos. E volta e meia a gente sempre lança aí um comentário de um livro, um vídeo extra. Também eu quero te chamar a fazer parte da nossa comunidade lá no Telegram. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para você correr lá, ó, e fazer parte da nossa comunidade do Telegram. Se você não tem um Telegram no seu celular, baixe aí o Telegram no seu celular. Aí você, uma vez baixado, você clica nesse link, você vai ser direcionado para dentro do grupo do Telegram. Lá você vai encontrar, ó, o slide dessa lição que eu estou usando aqui. Você vai encontrar, ó, a versão em Word para você imprimir. Você vai encontrar esses slides em versão PDF. Você vai encontrar a lição mesmo dessa revista dos adultos. Todas as lições de todas as classes nós temos disponibilizado lá no nosso arquivo do nosso Telegram. Você vai encontrar o livro de apoio para essa lição que foi usado para dar respaldo para essa lição. Você vai encontrar lá todos os materiais que não somente eu disponibilizo lá, mas como a gente incentiva os alunos também a disponibilizarem lá. Por exemplo, tem um vídeo chamada para cada lição, bem interessante, que os irmãos lá sempre postam lá no nosso grupo do Telegram, tá? Então não deixe passar essa oportunidade. Aqui na descrição eu vou deixar o link. Se você não tem baixado no seu celular, baixe no seu celular primeiro o Telegram e depois você clica no link, automaticamente você vai estar lá dentro do nosso grupo do Telegram e assim você pode participar lá e acessar os arquivos. Você vai encontrar todas as lições, os slides, tudo isso a gente publica lá dentro. E aqui no no nosso canal do YouTube, a gente posta o comentário, um breve comentário acerca da lição, ok? Queridos, Deus abençoe a sua vida. Estamos caminhando por essa nova lição, uma lição fenomenal, que a gente possa usar ela para estimular os nossos irmãos nesses elementos que são tão caros à fé cristã, como o batismo, falamos na lição 1, e hoje nós falamos da ceia do Senhor. Que nós possamos usar esse momento para trazer uma reflexão para a igreja. E aí, durante todo esse trimestre, Deus vai nos abençoar mais e mais. Deus abençoe e até a próxima EBD em Foco. Amém.